Salve, salve, turma! Estamos aqui na gravação de mais um podcast, episódio número 15, que nós vamos falar aqui com uma pessoa especial, como todos os convidados que aqui aparecem, obviamente. Mas antes de começar, eu vou pedir para vocês aí, claro, darem um joinha aqui nesse vídeo se você gostou, compartilhar esse conteúdo e não deixar de se inscrever no canal. Então clica aqui, se inscreve no canal para acompanhar os nossos conteúdos. Nosso canal tem crescido aí devagar e sempre, mas tem crescido e levado boas mensagens aí para as pessoas quando o tema é desenvolvimento humano, quando o tema é vendas, especialmente hoje a gente vai falar de um tema muito atual, que é sobre saúde mental. E para isso eu estou aqui com meu grande amigo Anderson Siqueira, convidado especial, fundador da Consense. Anderson, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Vamos falar do que as pessoas mais precisam. Em tempos de inteligência artificial, onde será que está a inteligência humana e a saúde mental humana? E a inteligência emocional, né? Tem muita coisa. Nossa, muito obrigado. Estou muito feliz, Marcelo, de estar aqui. É muito legal mesmo poder voltar aqui para a gente bater esse papo. E a gente sempre conversa muito, né? Acho que tem bastante coisa para a gente trocar sobre esses temas aí. Boa. O Anderson, já fui cliente do Anderson, já foi parceiro de negócio, aí já fizemos muita coisa junta e é um cara que eu admiro bastante, por isso está aqui comigo, obviamente, mas especialmente o que gatilhou esse encontro, né, dentro de tanto tempo que a gente se fala, foi uma aula que você deu sobre NR1, saúde mental e etc e tal, que é o tema que a gente vai falar aqui hoje, né? E nós estávamos aqui esquentando os tamborins, né, e falando um pouco sobre essa questão de NR1 e saúde mental. Queria começar te perguntando assim, o Anderson, o que é saúde mental e por que a gente está tão exposto, né? Se eu não me engano, o Brasil é o país mais ansioso e talvez com mais depressão, não sei se nessa ordem, do mundo. O que será que está nos fazendo ter tantas doenças mentais? Vamos lá. A gente tem um período, nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim, de muito investimento em entender tudo isso, especialmente no contexto organizacional. Mas algumas pessoas têm a sensação de que a gente começou a falar sobre isso na pandemia, mas na verdade esse assunto já vinha sendo um assunto importante mesmo antes da pandemia, e a pandemia obviamente ela abriu as portas profundamente dessa conversa sobre saúde mental e especificamente saúde mental no trabalho. Eu gosto muito da própria definição da Organização Mundial da Saúde, quando ela fala sobre o que é saúde mental, porque ela fala sobre um pleno bem-estar social, relacional, da saúde física, e tem um trecho dessa definição, que é um pouco maiorzinho assim, eu não vou saber lá de cor, mas ele fala que, e não apenas a simples ausência de doença. E eu acho que isso é que empresta para a gente um entendimento muito importante aqui sobre saúde mental, porque a maioria das pessoas tem a sensação de que não ter uma doença mental significa ter saúde mental. E a maioria de nós, na verdade, não tem nem doença e nem a saúde, né? Estamos aí no meio de um caminho que ele é um limbo, né, sobre o estado emocional e psicológico das pessoas. Então essa é a definição que a OMS traz, e eu acho ela muito boa para a gente poder entender o que significa saúde mental para nós, né? Você diria o seguinte, se você está lá com 35% de gordura no seu corpo, você não pode ter nada aparente, você não está saudável, mas também não está doente, ainda. E você vê que é interessante você estar falando, porque é uma rediscussão, inclusive na medicina. Porque toda a estrutura de medicina, na maioria das vezes, é muito criada, os médicos estudam para tratar a doença, não necessariamente para gerar saúde. Porque são vetores diferentes esses, né? E a gente vem discutindo muito isso, e óbvio, aprofundadamente mais depois da pandemia. Esse dado que você falou é que, mesmo antes da pandemia, o Brasil já era o país do mundo com o maior número de casos de ansiedade crônica. E continua sendo o país com esse maior número, né? Então, é uma evidência a respeito de como o nosso país tem desafios grandes em relação a essa questão da saúde mental. Um dos principais países do mundo com casos de depressão também, e também de burnout, né? Que era um tema também que a gente estava trocando nessa aula aberta. Muito bom. E aí, a gente já vai entrar com detalhes aí, né, nessa questão da saúde ou não saúde, mas eu acabei de descobrir, conversando com o Anderson aqui, que o burnout é algo ligado ao trabalho, porque eu confundia, talvez não só eu, mas a você que está me assistindo aí, ou outras pessoas, podem dizer assim, não, mas a pessoa, ela está com depressão ou está com burnout? Explica um pouquinho desse burnout, e por que ele está tão associado à organização, né? Na minha cabeça eu poderia ter um burnout não associado à organização. Explica pra gente um pouco dessa
questão mais técnica aí. Vamos lá, eu acho muito boa essa pergunta. Primeiro a gente precisa ter uma clareza de que, assim, diferente de quebrei a perna, né? Que você, evidentemente, tem ali o que foi do teu corpo, do teu organismo que foi machucado. As doenças do espectro de saúde mental, psicológico, elas têm sutilezas, zonas cinzentas, não é uma ciência exata, né? As pessoas tentam enquadrar as coisas em caixinhas para ficar fácil, mas nem tudo é assim. A gente precisa aprender a lidar com o desconforto da complexidade, né? E com a saúde mental, isso já é um problema aí, né? Já é, né? Já é. Então, assim, a saúde mental, ela é uma coisa que tem várias questões envolvidas e tal. Mas existem uma série de estudos, não são necessariamente só recentes, mas desde o final dos anos 70, inclusive, quando começa a se estudar o impacto do ambiente de trabalho na saúde mental das pessoas. A gente tem estudos de 1979, por exemplo, falando sobre o impacto do controle excessivo, da falta de suporte gerencial, que vai culminar ali no final dos anos 80 a produção do primeiro inventário de saúde mental para o ambiente de trabalho, que é bastante famoso, inclusive, e que é um dos inventários recomendados para fazer, por exemplo, o mapa de risco da própria NR1, que a gente comentou, e que vai construindo um saber a respeito do impacto do ambiente de trabalho na saúde mental das pessoas. Isso vai ficando cada vez mais grandioso à medida que a gente também vai tendo mais casos de afastamento do trabalho por conta de problemas ligados ao trabalho. Em 2018 e 2019, a Organização Mundial da Saúde, ela fez essa declaração e essa mudança de orientação, classificando o burnout como uma doença ocupacional, que inclusive mudou de CID e tudo mais, justamente para dar esse recado mundial de que o burnout não é uma doença ligada a fatores extra do trabalho, é ligado ao trabalho. E isso é muito importante porque quando a OMS faz uma declaração como essa, você tem todo um cascateamento dentro das nações, dos países, que afetam muita coisa, né? Você concorda? Por exemplo, seguros de vida, seguros de saúde, toda a estrutura de remuneração, toda a visão a respeito da saúde pública, saúde privada, como vai tratar, como vai lidar. Então, você tem um desdobramento dessa situação, né? Isso foi ficando mais forte, mais recentemente, novas declarações, novas mudanças de legislação, inclusive na nossa legislação, mudando esse entendimento a respeito do burnout. E por que o burnout é uma doença ocupacional? Porque toda a sintomática, todo o levantamento a respeito daquilo que produz o cenário para o burnout é organizacional, né? Então você tem desde pesquisas sérias da academia, não só nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, que vão mapear que tratamento injusto no trabalho, discriminação, assédio moral, assédio sexual, junto com, por exemplo, aspectos mais bem organizacionais, né? Liderança tóxica ou liderança pouco apoiadora, falta de clareza é um dos elementos mais sintomáticos, excesso de cobrança de metas, vamos dizer, ingerenciável, volume de trabalho ingerenciável, a própria estrutura organizacional tensionada, né? Gerando conflitos, problemas, todo esse conjunto de coisas afeta a nossa saúde emocional a ponto de, para alguns indivíduos, que podem inclusive também ter comportamentos pessoais, individuais, pouco saudáveis, a produzir doença, né? E essa doença se manifesta de uma maneira sintomática muito regular, né? Então, a maioria das pessoas que vai ter o burnout, ela começa a ter essa desesperança, esse afastamento emocional, e aí vai se avançando, obviamente, para questões mais físicas, de perda de memória, de dificuldade de lembrar coisas, de não conseguir, ou de um estresse excessivo, e isso vai culminar num estopim para algumas pessoas, que pode ser um colapso total da capacidade cognitiva, né? Então, é muito específico, você percebe? Então, assim, não é sobre as questões pessoais, porque cada questão... existem sintomáticas de doenças da saúde mental que são de outras áreas, que são específicos. Mas o burnout, ele tem um recorte que foi delimitado justamente para ter clareza de que ele é uma doença ocupacional, né? Então, o burnout ele seria algo necessariamente ligado ao trabalho.
ele é uma doença ocupacional. Assim como, por Quando a exemplo, se um fulano tem lá é um operador de uma máquina e ele tem bursite, ele desenvolve uma tendinite, que é uma doença ocupacional, Sim. do universo da ergonomia, também existe o burnout como do universo da saúde mental, entendeu? Agora, obviamente que eu estou aqui como psicólogo organizacional e falando do meu repertório no trabalho da Conscience, mas que é sempre importante que as pessoas estejam vinculadas a um médico, entendam como isso funciona, né? Para poder ter mais critério técnico de olhar para isso, né? Porque Claro. que essa é uma coisa que importa muito hoje em dia, que as pessoas Sim. hoje sabem tudo, né? Sim. É só perguntar lá pro chat, né? E acho que tem toda a informação. Boa. Foi muito bom essa parte do Anderson, turma, que a nossa ideia é esclarecer. Embora eu sou um pouco mais, talvez, ousado ou otimista, e eu confio muito no que o Anderson está falando, porque eu sei que tem muita pesquisa, muito estudo por trás, e eu acho que talvez essa questão, o Anderson, é muito mais por uma questão de ser muito novo, né? A gente está falando do início dos estudos ser de 1970. Mesmo se você pegar os estudos da psicologia, se você pegar lá Freud, Jung, a gente deve estar falando talvez de pouco mais de 100 anos. Nem sei se tudo isso, né? Então é algo muito novo. Quando você pega as faculdades de engenharia, mesmo de medicina, de direito, tem 500 anos. Então só há pouco tempo a gente começou a estudar o cérebro humano, as questões emocionais, então muito recente. Então são situações bem recentes mesmo, de maneira que quando a gente define o burnout, é natural que pela recência dele, vamos chamar assim, ele traga uma série de possibilidades que ainda não estão compreendidas. Totalmente, e tem a própria natureza da saúde mental, né, dos aspectos psicológicos, mentais, emocionais e até sociais, se a gente for colocar aqui, que não vão ser, a gente não vai conseguir compreender isso sem abraçar o contraditório, o complexo, porque a gente está acostumado com as coisas muito cartesianas para falar, e aí isso prejudica o entendimento das coisas, né? Então eu vejo muito esse desafio de você compreender, e aí outro elemento que eu acho que é bem legal de citar é assim, de compreender que cuidar da saúde mental das pessoas no ambiente do trabalho é, obviamente, uma prerrogativa importante do ponto de vista social, mas ele também é importante do ponto de vista de negócio, né? Então, assim, quando eu crio um ambiente... Olha que coisa maluca, eu acabei de dizer que a falta de clareza sobre responsabilidades, autonomias, o trabalho ingerenciável, a falta de suporte da liderança produz problemas de saúde mental, certo? Mas antes disso, isso daqui acaba com o negócio. Falta de clareza de papel atrapalha as pessoas a terem clareza do que vão fazer, como vão entregar o próprio melhor. Falta de uma liderança eficaz, capaz, atrapalha toda a estrutura do negócio. Você cria lideranças heróicas, autoritárias, que não necessariamente apoiam, atrapalham, viram obstáculo para a empresa. Então, o que eu entendo que é talvez uma mudança de olhar da liderança é... Quando eu cuido da saúde mental das pessoas, eu estou cuidando da saúde do negócio, né? Eu estou cuidando da capacidade do negócio de ser inovador, de aprender com as coisas, né? O que eu mais percebo acompanhando alguns clientes que, paralelamente, você consegue ver uma incidência maior de problemas de saúde mental, você também consegue ver muita dificuldade de melhoria contínua, de inovação, uma gestão ensimesmada, né? Que um negócio que não sai do lugar, que não consegue abrir espaço para o novo. E aí você entra no tema de segurança psicológica, que é um dos estudos que está nessa linha do tempo a respeito da conexão de saúde mental com o trabalho, que foi feito também no final dos anos 90, mas só foi ficar muito famoso no início dos anos 2000, com um projeto do Google, que pegou aquele material da pesquisa da Amy Edmondson, que é a autora, né, da segurança psicológica, do livro e tudo mais, e foi usar para fazer uma análise dos times de maior desempenho. Você sabe essa história? Não. Ela é muito boa, porque a Amy escreveu o livro, ela fez uma pesquisa que a maior parte da tese dela, da pesquisa de segurança psicológica, tá no ambiente clínico de hospitais. Porque ela fazia essa análise assim, por exemplo, você tem uma equipe médica e que tem uma assimetria de conhecimento e de hierarquia muito evidente. O médico é Deus ali, o enfermeiro, o farmacêutico, o anestesista, está em outros níveis, certo? Qual é o grau de segurança que um enfermeiro, por exemplo, teria numa equipe dessa de dizer que o médico está cometendo um erro, quando ele vê o erro? Então ela vai analisando isso e ela consegue notar que, por mais razoável, racional que seja, as pessoas optam pelo silêncio para preservar
a reputação, né? Preservar a si mesmo. Então, o medo de ser exposto, demitido, ou mesmo ofendido ali, né? De ter uma humilhação pública, faz com que as pessoas mais razoáveis evitem falar, mesmo que elas tenham certeza do que elas estão vendo. E aí você tem erros médicos que estão muito lastreados nesse contexto social, relacional do time e não necessariamente na competência técnica daquele indivíduo. Esse estudo se expande, ela consegue fazer esse estudo em cabines de avião e perceber que, até em análise de caixa preta, por exemplo, é possível ela entender que o copiloto tinha uma informação que o piloto estava equivocado, mas preferiu não falar pela simetria hierárquica e por todo esse contexto. Imagina isso no nosso ambiente de trabalho. Sim. Uma série de relações... Agora, o que foi que o Google fez? O Google usou essa pesquisa. O Google não usou essa pesquisa. O Google estava fazendo outra coisa, um outro projeto, para identificar o seguinte: olha, das nossas 180 equipes espalhadas aqui no mundo de maior performance, o que diferencia os top dos bottoms? Onde está a diferença? Aí eles identificaram, por exemplo, confiança, identificaram propósito comum, identificaram alguns elementos, mas assim, não eram elementos assim, sabe, que ficasse, que se repetissem todas. Eram elementos que apareciam. Até que eles conheceram, o nome desse projeto, Projeto Aristóteles. Quem quiser pesquisar, é sensacional, leiam, Projeto Aristóteles. E aí, na leitura do trabalho da Amy, eles falaram, é isso aqui. Então, eles criaram uma pirâmide com os 5 elementos que diferenciavam os times de mais desempenho para os de menos, que tem lá esses itens que eu fui comentando, e na base da pirâmide, que eles chamam de o elemento subjacente, o elemento infraestrutural, é a segurança psicológica, que é essa sensação de que neste espaço eu posso ser vulnerável e eu posso ser eu mesmo, que eu não vou ser punido por isso. Entende? Na visão dela, é melhor. O que os líderes deveriam ter mais medo não é que as pessoas errem, é que as pessoas fiquem em silêncio. Tenham medo de falar. Você entende? Tenho medo de ter medo. Tenho medo de me colocar. Só que aí você expande isso para vários aspectos, né? Então, esse também é um aspecto da segurança psicológica. Sim. Você viver num ambiente em que consistentemente você é tolhido de ser você mesmo, de colocar suas opiniões, de você ver erros e não falar porque você tem medo da exposição ou da retaliação, isso vai aos poucos criando um contexto de absoluta fragilidade emocional e psicológica. E, Anderson, uma coisa que eu tenho usado um termo com bastante frequência que chama autorresponsabilidade radical. E o radical tem um pouco dessa questão de ser radical, como todo mundo imagina, né? Uma responsabilidade muito exacerbada, mas tem um contexto também de ser autorresponsabilidade na raiz. Então, você é responsável por você. E ninguém mais é responsável por você. Você é responsável por você. Como é que você vê assim, né? Então, legal, o cara está no ambiente do trabalho, que é um ambiente que tem baixa segurança psicológica, eu entendo que ele pode ter todos esses vieses. Qual é a responsabilidade desta pessoa conseguir perceber este ambiente e se posicionar de maneira a, por exemplo, trocar de emprego, uma vez que ele está vendo que ele está sendo exposto à saúde, a uma não saúde mental, vamos dizer assim. Né? Porque imagina o seguinte, se eu vou trabalhar todo dia eu perco um pedaço do meu dedo, uma hora eu vou falar, cara, eu vou parar de trabalhar aqui porque está cortando meu dedo. Mas na saúde psicológica parece que é a história da rã na panela, né? Você liga a panela, coloca o sapo lá dentro, ele vai morrendo aos poucos que ele não vê a água esquentar. Como é que você vê essa questão da autorresponsabilidade do próprio ser se perceber, cara, talvez eu esteja adoecendo. Eventualmente tentar mudar o contexto, mas se não conseguir, porque às vezes o ambiente, às vezes não, o ambiente na maioria das vezes é mais forte que nós, e ele então se decidir mover para outro lugar em que ele tenha saúde, possa ter saúde mental. Vamos lá, eu vou dizer para você que assim, do que eu entendo quando a gente fala de autorresponsabilidade, especificamente essa radical, é que a gente tem que pensar que ela funcionaria se a gente tivesse igualdade total de premissas sistêmicas para esses indivíduos. Então, se você tem um sistema onde você está inserido que te dá o suporte necessário para a totalidade das suas necessidades, vamos dizer assim, em relação à sua entrega, você consegue ser autorresponsável radical. E do lado de outros autorresponsáveis radicais. Que talvez seja o caso do Google. No caso da experimento veja bem, eu não acredito que exista esse ambiente. Entendi. Porque, e essa visão, ela tende a ignorar
uma série de conceitos de sociocracia, de teoria sistêmica, que vão já mostrando para a gente que o contexto é tão determinante ao comportamento do indivíduo quanto o interesse do indivíduo. Mas... Inclusive, a gente vai perceber, por exemplo, que as pessoas mais razoáveis não resistem a sistemas ruins. Então, o que eu só para completar isso que você estava falando é que, assim, eu acho que é um equilíbrio que precisa haver entre essas coisas. Porque, veja bem, a própria pesquisa da Amy mostra que pessoas diante do risco de morte, elas optam pelo silêncio e pela preservação da reputação por medo da retaliação. Isso é a evidência muito concreta de que o contexto ele pode ser muito mais poderoso do que a minha maior vontade de ser autorresponsável radical. Você Perfeito. Entende? Eu acho que ele é muito mais. Eu acho que sempre é muito mais. A questão, cara, é qual é o meu grau de autorresponsabilidade de me manter nesse contexto? Porque quando eu fico inserido nesse contexto, eu também ganho alguma coisa. Eu concordo com você, concordo. Que eu vou dizer, cara, eu tô nesse contexto que tem, vamos chamar que é um contexto de baixa segurança psicológica, a ponto de eu não informar o médico que ele tá fazendo algo errado, e, cara, uma pessoa vai morrer porque eu não me sinto seguro de dizer, cara, você tá fazendo a coisa errada, ou o piloto do avião. E aí, qual é o ganho que eventualmente eu posso ter me mantendo nesse contexto por 10 anos, por exemplo. E aí que eu provoco a autorresponsabilidade, não de ele mudar o ambiente, que eu entendo, cara, não vai ter força. Mas, cara, então busque outro ambiente, que talvez vai ter os seus problemas sociocráticos, vamos dizer assim, mas, cara, é uma opção de você também se perceber como um agente ou um protagonista da sua história que está sendo determinado por um ambiente que talvez não é onde você gostaria. Será que isso seria falta de consciência, como eu falei do sapo, né? Ou será que, enfim, onde é que será que está esse lugar da opção do cara dizer, cara, eu não vou trabalhar aqui, como você disse, pessoas mais razoáveis não vão se submeter a isso. Eu vejo, vou separar minha fala por duas óticas, assim, porque eu sou um especialista em desenvolvimento organizacional, então a minha ótica, ela tende a partir antes do olhar do sistema organizacional até chegar no indivíduo. Tá, ou seja, você olha pelo olhar de qual a responsabilidade da organização para que ela possa ter não só responsabilidade, não só responsabilidade, mas no sentido assim, qual é o contexto, qual é o factual dessa história. E tem o olhar do indivíduo, vamos pensar assim. Pelo olhar da organização, a gente vai sempre fazer esse olhar assim, quais são as variáveis que se correlacionam e inclusive tridimensionalmente, vamos dizer assim, na linha do tempo, para produzir cenários que permitem aos indivíduos a terem cada um sua deliberalidade de comportamento, que vai depender da sua própria perspectiva individual, a tal da autorresponsabilidade. Ainda assim, quando eu olho para o lado do indivíduo, cara, realmente você está correto, a gente precisa conseguir cada vez mais a instrumentalizar as pessoas para que não só elas tenham a capacidade de perceber-se nesses sistemas tóxicos, mas que elas tenham também a possibilidade de sair deles, porque na minha visão, se você tem um indivíduo que consegue ter uma estrutura, um estofo para ele tomar uma decisão como essa, ele começa, e aí ele é convidado a olhar por outra ótica, ele começa a perceber como ele está enveredado num sistema e que, obviamente, ninguém é vítima ou vilão. Todo mundo é as duas coisas simultaneamente. Mas nesse contexto que você está falando, quantas vezes eu já fiz, por exemplo, conversas com lideranças de organizações que tinham a visão de que não estava bom, mas que não podiam sair. Eu não tenho grana para bancar essa saída, eu não consigo achar outra coisa. E aí, à medida que vai passando, às vezes as pessoas, psicologicamente, esses ambientes tendem também a fazer a autopercepção de valor das pessoas reduzir. E aí eu começo a não me achar bom o suficiente, eu mereço isso mesmo e tal. Então, assim, eu vou sempre trazer esses elementos adicionais para a gente entender o nível de complexidade que certeza. Um indivíduo tomar a decisão de sair de um ambiente tóxico, assim como de uma relação tóxica. Agora, a gente precisa ter um trabalho de conscientizar as pessoas e dar para elas a capacidade de fazer essas decisões, porque cada vez mais, e apenas assim, é que a gente vai conseguir reduzir os ambientes que se valem disso. Porque os ambientes organizacionais que ainda se valem desse tipo de jeito de funcionar, eles só funcionam assim porque as pessoas não têm escolha. Sim. De pronto, com consciência e com capacidades, ninguém escolheria se manter num ambiente desse. As pessoas ficam porque não tem... Você trouxe acho que duas questões que eu queria colocar mais um pouco de tempero aí. Uma delas foi, cara, ninguém é vilão ou herói, né? Você é as duas coisas, é um sistema, né? Então, hora você é vilão, hora você é herói. Tem quando eu falo de autorresponsabilidade, eu trago um negócio que chama Triângulo do Drama, de um cara que chama Stephen Karpman, de 1968. E aí ele fala que nesse triângulo existe um vilão, existe uma vítima e existe um herói.
Então, a vítima, vamos dizer que eu me coloco na posição de vítima, eu vou dizer, cara, meu chefe sempre fala para eu fazer tal coisa. Então, eu estou sempre colocando a culpa numa terceira coisa. No caso de vendas, o cara fala, mas o dólar aumentou. Fala, então você é uma vítima porque você não conseguiu bater sua meta porque o dólar aumentou. E na outra ponta desse triângulo tem um herói, que é sempre uma outra pessoa do sistema que vai dizer, pô, coitadinho de você, né? Pô, realmente... Deixa eu te ajudar, Deixa eu te ajudar. É. E aí o herói se cresce nisso. Né? E nesse triângulo a gente é vítima, herói e vilão ao mesmo tempo. Quer dizer, cada hora a gente está numa posição, às vezes a gente estaciona uma e estaciona outra. E eu achei muito legal isso porque para mim ficou muito clara essa posição. E o que me provoca, né, nesse lugar da autorresponsabilidade radical é o quanto a pessoa tem, eu trago a palavra que você trouxe, a consciência de que ele está fazendo parte desse triângulo do drama, sem culpabilizar nenhuma das pontas, porque todas elas estão dentro de um sistema, e o quanto ele consegue perceber que ele poderia ter uma opção de fazer de outro jeito. Uhum. E, além disso, num outro olhar de consciência, o quanto eu ganho e o quanto eu perco. Sim. Né? Porque, teoricamente, nos comportamentos você nunca perde nada. Você sempre ganha e perde alguma coisa. Então, qual será que é o ganho desse cara dentro de um sistema desse? Agora, que maravilhoso esse exemplo da teoria do triângulo, porque o que acontece é que, dependendo de qual é o contexto onde esse triângulo está inserido, os artefatos simbólicos, né, que definem o que é bem visto, o que é status, o que é poder, dentro deste determinado contexto, vai interferir, variar como esse triângulo vai se dinamizar. Você concorda? Sim. Então, por exemplo, nesse exemplo que você deu, provavelmente esse contexto onde está inserido esse caso específico, salvar um indivíduo, coitado, sofrido pela pressão específica desse indivíduo que está sendo como um vilão, pode ser tido como um status, pode ser tido como algo que vai ser reverenciado pela aquela população. Liderados, vamos chamar assim. Se o ambiente não valorizasse isso, talvez esse contexto desse triângulo não se materializaria ali, porque não tem essa coisa. Então, essas duas coisas se conectando, veja bem como era interessante. Vou te dar um exemplo muito interessante de uma reunião que eu tive recentemente. Eu tive uma reunião numa empresa, é uma empresa de serviços que tem ali aproximadamente 400 funcionários, tem um faturamento relevante, uma empresa média. Essa empresa tem uma área de operação que é a maior área do negócio, naturalmente com o maior volume de pessoas. E eu fui chamado nessa reunião porque o executivo que comanda essa divisão, ele tem tido diversos problemas comportamentais na interação com outros diretores, com outros gestores e tal. E eu estou acompanhando essa organização já há alguns anos. Então, um dos princípios da visão sistêmica aplicada é você fazer linha do tempo quando você for analisar um problema. Porque a gente tem uma memória falha, então toda vez que a gente... isso aqui está acontecendo agora. Tá, mas e que decisão que eu tomei o ano passado que foi na cascata gerando isso aqui? Então, esse é um ponto. E aí, eu ouvi, né, aquela reclamação, a gente tem que ajudar o fulano. E aí, quando você vai colocar na linha do tempo e todo o espectro do sistema, você vai perceber o seguinte, você consegue apontar esse triângulo que você está falando ali claramente, mas esse indivíduo, ele assumiu essa posição recentemente, vamos dizer, 3 anos, ele assumiu essa posição, ele foi muito rejeitado pela liderança intermediária que ele passou a liderar, que estava ali, então isso foi bem desafiador. Há algum tempo depois, um outro executivo de outra área acabou saindo da empresa e ele acumulou essas duas diretorias e ficou por um tempo até chegar um novo diretor. Quando esse novo diretor chegou, começou um processo de crescimento nessa empresa que ela quase que triplicou de tamanho em 2 anos. E esse executivo comandando toda a área operacional. E então você consegue... E aí, entre outros elementos, você vai conseguindo montar um cenário sistêmico aqui em que o sistema para esse diretor sempre foi muito hostil. Ele foi forjado nesse processo, na hostilidade. O que ele foi aprendendo? A responder com a dureza que lhe é também do indivíduo. Aí é dele. Se fosse eu, talvez eu teria respondido com a falsidade, sei lá. Se fosse você, seria respondido... Cada indivíduo, obviamente, vai emprestar para aquele contexto a própria natureza. E hoje isso está sendo visto, só que qual é a primeira resposta das pessoas quando vem isso? Fulano precisa de uma mentoria. Precisamos trocar fulano. Na verdade, o que a gente precisa é mudar esse sistema. Esse sistema organizacional. Primeiro a gente muda o sistema.
Porque se eu faço... Que é bem complicado de fato executar. Claro, mas por exemplo, hoje, nesse momento... Quem está contratando é parte do sistema. O design daquela organização, vamos dizer, da organização da área, os processos, eles não foram atualizados para essa empresa que triplicou. Eles ainda são do modelo da empresa que era antes. Então, assim, enquanto eu não mudar o sistema, eu posso mudar os atores. O comportamento vai ser o mesmo. Eu só vou mudar o problema de lugar. Então, eu acho que eu gostaria, né, querida audiência, de trazer aqui pílulas milagrosas para a gente resolver algumas coisas, mas a gente cada vez mais precisa ter essa postura mais protagonista e adulta de ver que as coisas elas não são simples. Né? Não existe vilão e mocinho, não existe o herói e a vítima, não existe uma análise da organização onde os problemas são só as pessoas. Onde os problemas são resolvidos só com treinamento e mentoria. Na verdade, se você não muda o contexto onde está inserido as pessoas, você vai mudar o problema de lugar, mas você vai ter ele de novo daqui a algum tempo. E é isso que faz muito conexão com a questão da saúde mental, né, que é o nosso assunto. Porque saúde mental ela é produzida também pelos elementos sistêmicos da organização. Né? Então, besteira, né, de você pegar esse caso aqui, por exemplo, e revisar como que essa estrutura organizacional está dividida? Será que essa quantidade de gente é saudável para esse indivíduo? Será que se a gente remodelar os combinados das interfaces entre as áreas, alguma coisa já não vai mudar? Então, às vezes, esse olhar estrutural, mudando as regras do jogo, eu mudo o jogo. Entendeu? Muito bom. Bastante coisa, né? Bastante coisa, E muito bom. Cara, e como é que você tem visto assim as empresas tentando... aliás, vou fazer uma pergunta antes. Como é que você tem visto essa questão, né? Vou chamar aqui do burnout, mas da saúde mental nas empresas, para a gente ser mais genérico aqui, com as novas gerações? Que tem talvez uma outra, vamos dizer assim, o que talvez fosse saudável para uma geração, para outra pode não soar como saudável, não ser saudável, né? Então, eu costumo dizer... que eu falo assim, será que a área comercial é mais resiliente ao burnout do que outras áreas? Uma vez que a quantidade de esforço que o cara tem que fazer todo dia, o dia dele é um esforço grande. O cara sai, eu tava dando treinamento pro agro ontem, o cara roda 8 horas para visitar um cliente, velho. Nossa. Aí você fala assim, mano, esse cara, assim, um cara que aguenta 8 horas de carro todo dia, bicho, assim, o cara desenvolve uma certa casca. Que talvez o jeito que o chefe dele fala com ele pode não atingir tanto quanto outra pessoa que tem outro perfil. Não estou dizendo que os vendedores são heróis, estou dizendo que eles são expostos a condições adversas muitas vezes ao dia, todo dia, por muitos anos. Sim. Então é possível que para esse cara seja diferente uma mesma situação, né? Mas vamos voltar antes, eu queria esses dois assuntos, dos jovens, das gerações e depois falar dos times de vendas em relação à saúde mental. Então, eu não tenho tanto número assim sobre essa questão com a geração Z, vamos dizer assim, ou Alpha, sei lá. Mas eu tenho algumas observações empíricas no dia a dia na Conscience, né? Eu tenho visto, tanto de um lado, uma mudança muito profunda na maneira como essas pessoas veem o trabalho e realmente... num aspecto que eu acho até interessante, positivo, gostaria de ter essa relação com o trabalho, que é assim, isso é trabalho está separado com uma clareza muito grande de que são coisas divididas e estou aqui disponibilizando minhas horas e é isso, né? E eu acho que isso acaba trazendo também um pouco de, vamos dizer assim, de tranquilidade mental, né? Eu vejo um grupo ali, mas eu também vejo um grupo sofrendo muito. Né? Então eu vejo, eu estava comentando com você antes aqui, né, que eu poderia citar nesse último 1 ano umas 7 pessoas com 24, 25 anos que tiveram crises de ansiedade e até burnout muito severos. Então, a minha percepção também é que a gente tem uma sociedade sendo impactada por essa transformação da maneira como a gente está se relacionando com a internet cada vez mais, e que essas pessoas sofrem mais, né, por também terem um repertório diferente, pouco estruturado ainda, para interagir com toda essa avalanche. E se a gente tem dificuldade de lidar com tudo isso, tendo vivido o processo, acompanhado o processo acontecendo, né? Então eu não saberia dar uma visão muito macro, mas da minha experiência eu tô vendo esses dois grupos. Eu tô vendo um pessoal novo sofrendo muito que você fica, caraca, mas já? Só que ao mesmo tempo eu também tô vendo um pessoal estabelecendo uma relação um pouco diferente, mais saudável. Então eu não saberia dizer com toda certeza, assim. Você tem até um gap grande dos jovens que querem ser líderes, né?
Os jovens não querem mais ser líderes. De muita gente que não quer ocupar essa posição. Ou então aqueles que estão nas nossas empresas e querem ser já, Sim. sem passar pelo processo de se formar líder, né? Então, eu não saberia fazer essa visão total. Sobre os vendedores, eu acredito no que você está falando, sabia? Eu acho que a resiliência do trabalho comercial, ela pode ajudar no decorrer do tempo a essa pessoa criar essa espécie dessa elasticidade, né, emocional. Mas eu vou te dizer, ao mesmo tempo também vejo muita gente de equipe comercial com todos aqueles hábitos não saudáveis que a gente está acostumado a observar, mas eu não poderia fazer uma generalização, né? E assim, se a gente for fazer uma análise justa, né? Vamos pegar, imagina, a quantidade de pessoas, por exemplo, que passam essas mesmas 8 horas dentro de uma fábrica, num ambiente super insalubre e tudo mais, e tá resistindo ali, né? Na prática, a gente tem um sistema de mundo, né? Um sistema de vivência nossa, de trabalho, da nossa sociedade, que é um moedor de saúdes emocionais, né? De saúdes mentais. Então, é realmente buscar encontrar maneiras de você se centrar, né, para interagir com tudo isso. Boa. Achei legal porque acho que temos duas visões aqui na mesa, né, que são possibilidades. Uma é o ponto de vista da organização, como é que ela lida com isso, e o outro é o ponto de vista como é que o ser humano lida com isso, do ponto de vista dele com ele mesmo. Sem ele ter que provar nada para ninguém, mas assim, cara, é um problema, né, como se você tem um problema de saúde no rim ou de obesidade. Cara, pode ser que a empresa tenha ajudado, mas assim, você vai ter que se cuidar de alguma forma, né? Não, eu acho que um parênteses aí que eu quero fazer, até para se alguém entendeu errado o que eu quis dizer, assim, o fato da organização ser responsável pelos fatores organizacionais que produzem doença não significa que a organização é responsável pela sua saúde. Sim. Você entende? Existe uma corresponsabilidade na produção do sistema, mas a empresa não é responsável pela sua saúde. Sim. Ela pode ser corresponsável na produção dos elementos ofensores à sua saúde, mas a sua saúde é responsabilidade sua, no final Como, por do dia. exemplo, se o cara está no ambiente insalubre de uma fábrica e a empresa vai lá e remodela o ambiente, deixa todo ergonômico, etc e tal, que não impede ainda de, mesmo assim, você ter algum tipo de comportamentos equivocados que podem produzir doença do mesmo jeito, entende? Então, assim, e é aí que entram as zonas cinzentas que geram as confusões, as conversas, as dificuldades, as pessoas compreenderem até onde vai as responsabilidades. Mas você precisa ser responsável pela sua saúde, você precisa ser responsável pela tua vida, né? Assumir esse comando. Porque tem muita gente que quer endereçar, que quer terceirizar, e que foi educado assim. A gente vive eu não saberia dizer se numa sociedade ou só Brasil, da minha análise, né, dos meus estudos, em que a gente foi produzindo esse comportamento das pessoas esperarem que a liderança resolva seus problemas, que a empresa cuide da sua própria carreira. E hoje a gente está guinando para essa ideia muito eu-centrada, meritocrática, né, de que você é responsável pela sua saúde, você é responsável por isso. Então, você tem visões que as duas são incompletas, né? Quando a gente vive num contexto que tem sistema, tem indivíduo, tem estado, tem cultura, né, país. Então, essas coisas estão entrelaçadas aí. Boa. E aí, indo agora para a nossa reta final aqui, eu queria fazer uma pergunta assim, né? Legal, então eu tenho a responsabilidade da empresa, eu tenho a responsabilidade da pessoa de cuidar desse lugar, porque ela também é parte do sistema, né? Aquela história enfim, de você fazer parte do sistema. Eu queria já saber como esses dois conseguem endereçar essas questões, né? A pessoa, o indivíduo, como é que ela consegue se perceber e olhar e etc e tal. Então eu quero saber como ele pode arrumar um caminho de solução, como a organização pode arrumar um caminho de solução. Mas antes disso, naquele estudo que você apresentou, você falou ali, se não me engano, de 3 ou 4 características que são as que mais impactam e que geram um ambiente com baixa saúde emocional. Sim. Queria que você colocasse assim, empilhasse do tipo, cara, 1, 2, 3, 4, tá bom. E falasse daquele estudo que você fez, inclusive, que é os 10 anos de consenso, ou seja, né, eu publiquei um livro agora que chama Academia de Vendas, e nesse livro, o coautor que escreveu junto comigo, que é o Luiz Ricardo, ele fala assim, cara, esse livro não tem bibliografia. E ele é um historiador, então para ele fuça bem os livros assim, né? Ele achou curioso não ter bibliografia. E aí eu conversando com ele, depois ele deu esse depoimento, ele falou, cara, não tem porque foi a gente que escreveu. Então nós somos a bibliografia. Porque é o relato de uma coisa empírica que a gente viveu. E, cara, a gente não precisou consultar nada, foi só uma tradução do que a gente viveu. O que não quer dizer que não tenham várias metodologias por trás. Tá? Mas então, eu queria que você trouxesse isso. Eu acho que o valor dessa leitura
tem os estudos que você fez, mas uma coisa é eu citar uma estudiosa que está lá nos Estados Unidos, em Harvard, que Sim. pegou os pilotos, e a outra coisa, são 10 anos de consenso, olhando para as pequenas, médias, eventualmente algumas grandes empresas do Brasil, e olhando em loco e falando, cara, esse ambiente aqui está insalubre por causa dessas questões. Então, quais são esses... Eu não me lembro se são 3 ou 5 tópicos, mas são os que você mais achar relevante, que são elementos que, para quem está nos assistindo, pode identificar, pô, acho que isso aqui acontece na minha empresa, acho que acontece na minha empresa, que geram essa não saúde ou uma baixa saúde mental nas empresas. Vamos lá, vou por partes assim para as suas perguntas. Olha, a gente na Consense, só para o pessoal entender, a gente é uma consultoria na área de desenvolvimento organizacional. A gente tem um trabalho muito específico de apoiar empresas que estão crescendo a recriar processos culturais de governança, gestão e de liderança que permitam que a empresa continue crescendo. Né? A gente acredita que crescer uma empresa não é suficiente, as empresas precisam amadurecer, porque a gente vê muita empresa grande, pouco madura, que acaba sendo mais inchada do que de fato ágil, eficiente, inovadora. Então, as estruturas precisam ser revisadas para que o negócio continue o seu processo de crescimento. Só fazer um parênteses aqui. Acho que, fazendo um elogio aqui ao trabalho do Anderson, que é muito isso, assim, né, que a gente vê, e a especialidade dele é essa. As empresas crescem financeiramente, mas não crescem, vou chamar aqui, humanamente. Humanamente, de maturidade, de desenvolvimento organizacional, né? Então, o vendedor que tinha uma meta, por exemplo, de vender 100 mil, passa 3 anos, ele tem a meta de vender 500 mil, mas ele é um ser humano muito parecido, mais parecido com o de 100 do que com o de 500. Exatamente. Porque ninguém investiu tempo e até mesmo dinheiro para poder mudar ou perceber se essa mudança organizacional veio junto com o faturamento. E o negócio, porque eu até brinco, né, que é vício de empresa pequena e empresa grande. Então, assim, a empresa cresceu, mas continuou com aqueles vícios de empresa pequena. Então, eu tenho cliente que tem, sei lá, 200 milhões de faturamento ano e que faz a gestão do fluxo de caixa no Excel. Assim, são processos, estruturas que vão ficando no caminho, que as pessoas não percebem que precisa mudar. E aí não percebe que isso está criando obstáculo para continuar o crescimento, né? E aí, no ano passado, a gente fez 10 anos e a gente, como uma consultoria, a gente desenvolveu muito lá atrás um diagnóstico que é feito antes da gente iniciar qualquer projeto em qualquer cliente. Então, o que a gente fez na ocasião dos 10 anos foi, pega todos esses diagnósticos que a gente fez nesses 10 anos, a gente está falando ali de pelo menos 100 empresas, quase 7 mil nomes diretos e quase 15 mil nomes indiretos de pessoas que participaram de alguma maneira dos diagnósticos. Vamos analisar esse volume de dados e um tema que a gente sempre usa, que é a dor do crescimento, que é exatamente essa dor, né? Estou crescendo, mas está doendo alguma coisa que está atrapalhando. Quais são as principais dores do crescimento que afetam pequenas e médias empresas em crescimento? Acho que esse é um recorte importante, né? Que é o perfil de empresa que a gente atende. E isso foi muito legal ano passado, divulgamos ano passado. Quando eu comecei a fazer o trabalho de estudo e do nosso trabalho com a NR1 esse ano, aí eu tive essa surpresa, porque eu comecei a analisar todo esse histórico de materiais de saúde mental no trabalho, e tanto na pesquisa do Instituto Gallup, que é uma pesquisa de 2019, depois outra de 22, a pesquisa do NIOSH, que é vamos dizer assim, o organismo de saúde ocupacional no trabalho nos Estados Unidos, tem um outro trabalho muito legal de 2 australianas falando sobre design inteligente do trabalho. Todos eles apontavam os mesmos elementos que a gente estava apontando no nosso estudo como sendo fatores geradores e ofensores de saúde mental no trabalho, e o nosso era dores de crescimento, coisa que atrapalha a empresa continuar crescendo. E aí você tem lá no nosso ranking que o primeiro elemento que a gente mais percebeu nessas empresas em crescimento é a falta de clareza de função ou de papel. Então, o elemento que aparecia, acho que chega a ser quase 80% da amostra com esse problema. E a gente fez esse estudo mostrando também a trilha, né? Então, por exemplo, qual é o momento que esses ofensores geram mais problema? Por exemplo, é mais problemático para uma empresa que está entre 50 e 80 colaboradores o problema do que uma, por exemplo, que saiu de 200 para 500. Tá. Porque você tem essa etapa do processo de crescimento que é um grande momento problemático, né? Então, que a empresa é a construção da média com liderança. 50, exato. Então, você tem alguns fatores. É a hora que eu começo a ter uma média liderança, é a hora que eu começo a ter a descentralização dos executivos para a média liderança, que geralmente não acontece no mesmo tempo. É a hora que eu preciso implantar processos de gestão de pessoas, não necessariamente um departamento de RH. Então, você tem esses sinais. Então, você tem a falta de clareza de papéis, a centralização excessiva da liderança. Então, no nosso recorte, empresa de dono,
a gente vai ter isso muito latente. E especialmente nas figuras desses indivíduos, mas não só deles, mas também essa média liderança treinada por eles a trabalhar parecido com eles. Então você vai ter uma cascata de centralização excessiva, né? E você tem também o problema da falta de clareza de processos propriamente ditos mesmo. Não só processos de trabalho, mas processos de gestão. Então, por exemplo, você pega empresas com 800, 900 funcionários que ainda tomam decisões no corredor, no almoço, numa troca bilateral e não num contexto mais formalizado. E as pessoas tendem a achar que fazer mudanças no sistema de gestão é aumentar a burocracia, quando na verdade elas não estão fazendo a conta adequadamente, porque a conta da falta de sistemas formais, ela não chega diretamente, ela vai chegar indiretamente com o engessamento, todo o atrito produzido. Tem um termo em cultura que a gente chama de entropia cultural, que é essa energia de resistência do sistema ao trabalho. Às vezes a pessoa tem que gastar metade da energia dela tirando da frente aquilo que atrapalha ela de usar o resto da energia trabalhando. Entendi. Então a gente consegue, inclusive, na consciência, mapear isso. Qual é essa energia? Qual é o volume de energia? Aí você falou desse sistema e você perguntou sobre, então, como é que a gente resolve. Calma. Antes quero saber só os quatro Esses tópicos. três. Então vamos falar de falta de clareza de papel, então, centralização. Um dos primeiros itens que diminui a saúde mental é falta de clareza de papel. Falta o cara de não clareza de saber, papel. o que eu tenho que fazer. Em vários níveis. As pessoas não têm clareza do que é esperado delas, do que vai ser cobrado delas, qual é o nível de autonomia, até onde eu posso ir, né? E qual é a conexão do meu trabalho com o todo interessado dessa organização. Então, são níveis de clareza relacionados ao papel. Esse é um elemento. Então, clareza de papel, qual que seria o segundo? A centralização excessiva das lideranças ou em pessoas críticas, né? Então, aquele movimento de controle excessivo e centralização excessiva. Isso tem a ver com a falta de autonomia? Que é a contrapartida disso. Totalmente. Você deve ter lido aquele Motivação 3.0, foi um livro bem famoso que fala sobre maestria, Daniel autonomia e propósito, lembra? Então esses temas, eles ficam latentes nessa história também, né? Porque você tolhe a autonomia, você tolhe... e a centralização e controle, ela tem elementos sutis diferentes, porque assim, a liderança centralizadora, ela não percebe que ela diminui o aprendizado organizacional. Ela afeta o aprendizado organizacional. Então a centralização, ela não é só a coisa visível de você foi contratado como gerente, mas está trabalhando como supervisor porque o seu líder está fazendo o seu papel, está centralizando. Ela também afeta o aprendizado organizacional, porque eu tenho um conhecimento tácito que não é transferido. Quando eu faço e você não aprende, isso não reverbera para a organização. E é muito comum em empresas com líderes centralizadores que todas essas áreas relacionadas ao conhecimento, elas ficam atrofiadas. É muito comum. Você vai numa fábrica, numa indústria, por exemplo, que o líder é muito centralizador, as áreas de melhoria contínua, qualidade, RH, métodos e processos, em geral, elas têm muito mais dificuldade de desenvolver, de avançar, porque você tem um clima geral de centralização. Então a gente falou de centralização, falou de clareza de papéis, e qual seria o terceiro? E o terceiro, os processos. Né? Isso aparece no nosso estudo. O paralelo que eu faço com o estudo no NIOSH é a questão da arquitetura organizacional. Né? Então, a imaturidade do desenho da arquitetura organizacional. O que é essa arquitetura? A estrutura, de modo geral, então estruturas piramidais, autoritárias, hierárquicas de modo excessivo, a falta desse desenho. Eu conheço organizações que passaram por processos de crescimento muito velozes e que nunca desenharam um organograma. E aqui o organograma não é para preencher a planilha da ISO. Qual é o jeito que a gente funciona? Qual é o nosso desenho? Como é que a gente funciona? Sabe, até um time de futebol escolhe uma arquitetura. Sim. Tem uma tática. Eu estava vendo uma análise de IA lá do Marrocos contra o Brasil, que o cara fez as conexões dos pontos lá de Marrocos, que fez um 4-4-2, não lembro agora como é, porque eu não entendo muito disso, ou era 3-3-2, e eles ficavam alinhados. Quer dizer, isso é uma estrutura. Sim. Isso é um organograma. E precisa seguir. Sim. Né? E toda essa arquitetura envolve processos, sistema de gestão, né, as reuniões, né, ou as tecnologias que ajudam a fluidez informacional. Boa. Então você que tem uma empresa que cresceu muito rápido ou que está crescendo,
cuide especialmente desses 3 aspectos. Vou tentar lembrar. A questão da liderança centralizadora, ou a contrapartida seria ter mais autonomia para o time. A segunda, os papéis claros, deixar os papéis mais claros para cada um saber o que tem que fazer. E a terceira, ter uma boa arquitetura organizacional. Processos e alguns caminhos para que as pessoas saibam, seja mais previsível. Né? Tem um mapa do jogo, né? Tem um mapa do jogo. Essa boa. É uma coisa fundamental. Muito bom. E aí, para nossa reta final no pique, Anderson, fala pra gente como é que o cara resolve, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista organizacional. Quais são os primeiros passos, né? São 3, do ponto de vista organizacional primeiro, são 3 passos fundamentais aqui, que são recomendação desses organismos de saúde mental que estão capitaneando essas mudanças aí que a gente conversou. O primeiro é fazer um mapa de risco. Né? Então, o mapa de risco que a própria NR1 exige, ele é fundamental, né? E a maioria das coisas vai começar por um diagnóstico, né? Então, o mapa de risco é escolher um instrumento adequado que tenha a prerrogativa de mapear os impactos do trabalho na saúde mental e fazer uma grande pesquisa. Só que não brigue com a pesquisa, né? A pesquisa, ela é um factual. A ideia não é você concordar ou discordar da pesquisa. A pesquisa é um dado, independente se eu gosto, não gosto, quero, não quero, concordo, não concordo, eu preciso agir sobre isso, porque o meu foco é tirar da frente o que atrapalha a minha empresa de usufruir o melhor potencial das pessoas. Segunda etapa é a recomendação ela vai ser em 3 níveis. O primeiro nível é mudar na fonte aquilo que é mais urgente. Então, do mapa de risco, escolher aquilo que é o mais nevrálgico, o mais importante. O segundo item é revisite o sistema. Redesenhe o sistema, que aí envolve os 3 passos que a gente falou agora há pouco. E o terceiro é atue com o indivíduo. A maioria das pessoas que estão fazendo esse trabalho começam pelo indivíduo. Não é para começar. Quando o indivíduo passa na frente? No mapa de risco, eu mapeio que tem casos urgentes e questões específicas de saúde mental, eu vou endereçar pontualmente. Então, eu descobri que tem uma pessoa no meu time que está no estado... vou oferecer um psicólogo, eu vou ter uma atuação protocolar específica com plano de saúde, isso é uma coisa. Agora, treinamento, desenvolvimento, a conscientização para a saúde mental, nada disso vai funcionar sem os 2 passos anteriores de revisite o sistema e atue nas causas mais urgentes do mapa de risco. Porque você está... eu te coloco numa chapa quente, eu estou te dando treinamento como não queimar o pé. Vai fazer diferença? Não vai fazer. Se eu trocar você e continuar colocando na chapa quente, vai continuar queimando o pé. Então, assim, é uma insanidade, entende? Eu gosto muito de uma frase dessas australianas, que eu não vou lembrar o nome delas, depois eu posso te passar pra gente colocar aqui, mas é maravilhoso que elas falam, que é injusto a gente deixar na conta das pessoas para que elas lidem com ambientes de trabalho pouco inteligentes. O ambiente de trabalho não inteligente, não pensado, é responsabilidade organizacional, né? E agora, do ponto de vista do indivíduo, o que eu sugiro é sempre o caminho de você cuidar do seu autoconhecimento e do seu autocontrole, né? A inteligência emocional, ela é uma grande habilidade cheia de facetas, mas as 2 centrais é a sua capacidade de se conhecer cada vez mais e a sua capacidade de gerenciar a si mesmo, que as pessoas esquecem disso. Então, a autoconsciência, né, ela é essa busca infinita de você se conhecer mais e se conhecer de novo, porque a gente muda, né? Então, quais são os meus limites? Quais são os meus gatilhos? Quais são os meus comportamentos tóxicos? Qual é o meu ganho num sistema tóxico? O quanto eu usufruo e me beneficio dos meus privilégios de uma maneira equivocada? O quanto que eu presto atenção nos meus comportamentos que não são agregadores? Então, você tem inúmeras coisas aqui. E aí uma segunda camada tá bom, como é que eu gerencio isso? Então, assim, se eu sei que eu sou uma pessoa que é explosiva em determinadas coisas, o que eu tô fazendo para mudar isso? Se eu sei que eu sou uma pessoa que tende a se aproveitar de um vitimismo do outro para ganhar alguma visão perante o resto do grupo, como é que eu mexo nisso? Então, ter essa coragem de ir para a autorresponsabilidade e cuidar dos seus limites, né? Sim. E o último passo da inteligência emocional que eu quero citar é a inteligência social, que é desenvolver cada vez mais a habilidade de interagir no mundo com outras pessoas, né? De ser sensível. Eu vejo hoje em dia lideranças entrando em reuniões que não conseguem ler o contexto. Está todo mundo mal. E a liderança não é nem que ela ignorou, ela não viu.
Então isso é inteligência social, né? É porque o ignorar supõe que você viu e tá ignorando. E tá ignorando, mas nem viu. Ou seja, é inconsciente. É inconsciente. Já tá inconsciente, aquela tá história que eu anestesiado. não sei se é verdade, das caravelas lá? Uhum. É isso, não vi. Nem vi que isso existe. É uma completa falta de inteligência social, né? De uma incapacidade de ler o contexto social. E no final do dia, a competência, as habilidades mais relevantes para lideranças em níveis hierárquicos mais executivos é a capacidade de ter inteligência emocional e inteligência social, né? E já existe algum livro chamado Inteligência Social? Porque inteligência emocional tem, né? Já tem algum inteligência social? Não sei te dizer. Um bom tema pra você escrever. Bom tema. Aproveita que não tem e já escreve, cara. Né? Eu duvido que tenha, não. Mas eu vou pesquisar isso, Boa. eu vou te contar. Vamos pesquisar. Eu vi muitos artigos sobre inteligência social, mas não sei se tem livro, não. Eu acho que talvez seja a próxima competência, né? A inteligência emocional, acho que ela já não se esgotou, né? Mas ela está bastante difundida, não que esteja sendo bastante absorvida e utilizada, né? O livro do Daniel Goleman fala de inteligência social, né, junto com a empatia, que é como se fosse assim, a autoconsciência é o olhar para dentro de si para você entender suas emoções. A autogestão é como é que você lida com isso. A empatia é você olhar para dentro do outro e entender as emoções do outro. A inteligência social é como você lida com isso. Sim. É como se fossem os dois espectros, vamos dizer. Aí tem também a automotivação, tem outras camadas ali. Mas não é nesse nível de inteligência social que o pessoal está falando agora, pensando mais sistemicamente, né? De ambientes sociais, comunidades. Boa. Muito bom, Anderson. Super papo aqui. Se deixasse, a gente ia embora aqui mais tempo, né? Queria agradecer aqui sua presença, dizer aí para a nossa audiência que, foi um papo muito rico. E fazer as perguntas finais desse episódio aqui, que é, se as pessoas quiserem te achar, como é que faz, Anderson? Podem me achar no LinkedIn, no Instagram, no LinkedIn Anderson Siqueira, da Consense, no Instagram AP Siqueira, né, que é Anderson Paulo Siqueira, o arrobinha ali, e a própria Consense também. Estamos super disponível aí para troca, conversa, conexão, gosto muito. Legal, e se você gostou desse papo, recomende que entre nesses canais aí, ou no Instagram, no LinkedIn, e peça ou busque ali, tem uma newsletter que é bastante frequente também, né? Trilhas, né? A gente escreve semanalmente às quintas-feiras, dá para se cadastrar tanto no nosso Instagram quanto no LinkedIn. E é maravilhoso, e lá tem essa aula que eu falei, que foi uma aula muito nosso canal do YouTube, olha só, esqueci. Tem o canal do YouTube, gente, tem um canal do YouTube, Consense Consultoria, só procurar lá que tem as nossas aulas abertas, tem o podcast, o Consense Talks, marketing vai brigar comigo. Boa, é isso aí. Então, acesse lá no YouTube, Consense Consultoria, Consense Consultoria, isso. Consense Consultoria, e busque lá ver sobre esses episódios. Faço aqui mais uma referência aqui ao Anderson, que realmente estuda esse tema com muita profundidade, um tema que a gente não falou aqui, mas poderia ter falado, porque é da especialidade dele, sobre cultura, né? Também. Então a gente falou aqui sobre... no fundo a gente acabou falando sobre cultura, que são esses aspectos todos que estão eventualmente ocultos ou aparentes, mas que impactam os indivíduos da organização, né? E das quais ele também faz parte. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, Anderson. Foi muito bom, muito bom. Que legal. Muito bom, turma. Então esse foi o episódio aí número 15 dessa nossa jornada. Acho que a gente já deve estar lá para 120 ou 130 episódios, então estamos ficando bom nisso aqui, né? Graças a Deus. E ao nosso trabalho também. Queria pedir para você, se chegou até aqui, para você dar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal para poder você ser, então, avisado aí dos próximos episódios e também compartilhar esse conteúdo com todos os colegas aí que faça sentido e vá se aprofundando sobre a inteligência social, sobre a saúde mental na sua empresa, especialmente com você. Deixaria aqui um recado que uma das possibilidades é que você comece a meditar. Quem sabe você percebe que está no lugar errado. E aí você tem a opção de trocar. Ou quem sabe você percebe que você está errado no lugar certo, né? E aí tem uma música boa que fala, onde é que tu vai estar lá. Você nunca vai se distanciar de você. Então, auto-observe-se, né? Se auto-gira. E é isso aí, turma. Obrigado, um grande abraço, valeu, até o próximo episódio. Tchau!